Uma ótima tarde a você, uma ótima tarde a todos que estão mais uma vez conectados aqui na página Ideias para Ajudar Cubatão. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que todos os nossos vídeos continuam disponíveis na plataforma youtube.com/ideias para ajudar Cubatão. E com uma novidade, estamos fazendo também a transmissão simultânea pelo Facebook, pelo André Cubatão Ideias e pela página Prof. Guilherme Amaral. Hoje estamos recebendo aqui a presença ilustre do vice-prefeito Pedro de Sá, o que é uma honra para a página Ideias para Ajudar Cubatão. E de antemão, Pedro, gostaria de agradecê-lo por disponibilizar o seu tempo, que a gente sabe que é muito importante. Eu que fico muito feliz. Eu acho que essas oportunidades de compartilhar, de expor forma de pensar e formas de agir, o que a gente está propondo para a cidade, eu acho que é sempre muito bacana conversar. E cada vez que a gente vai num lugar, a gente conversa com gente diferente. Então, agradecer Pitica, Guilherme, André, Joel, que está aí me acompanhando, agradecer e principalmente agradecer a você que está interessado em fazer alguma coisa pela nossa cidade, que é disso que a gente precisa. Cada um fazendo a sua parte e todos interessados em como melhorar. É isso aí, gente. Estamos hoje aqui com Pedro de Sá, vice-prefeito, secretário de Planejamento aqui de Cubatão, formado em Engenharia e Administração de Empresas, pós-graduado em Engenharia Econômica e Gerência de Cidades. Funcionário público de carreira aqui de Cubatão, já foi secretário de Obras, de Meio Ambiente, diretor de Obras, assessor de Defesa Civil, dentre outros cargos. Está preparado, Pedro? Estou, com certeza. É isso aí. Vamos começar aqui a nossa pauta, né, com um assunto aqui sobre a cidade ter sido ou não planejada, né, gente? A gente sempre foi crítico a respeito de Cubatão não ter sido realmente planejada como outras cidades, né? E, infelizmente, existem pessoas que tratam a nossa cidade como patinho feio, aqui da Baixada Santista. Você concorda com isso, Pedro? Então, eu acho que são duas coisas até meio diferentes. A questão do não planejada é um hábito do brasileiro. O Brasil vai crescendo para qualquer lado, sem nenhuma organização, sem respeitar a vocação natural de cada município. A gente é chamado de patinho feio por nós mesmos, porque eu vejo pouca gente de fora chamar a gente de patinho feio. Então, eu acho que isso é meio que um complexo de quem não quer enxergar que o nosso potencial de indústria de base acaba tornando a cara da cidade, principalmente para as pessoas que passavam aqui pela estrada, a cara de uma cidade de fumaça, de grandes estruturas metálicas. Isso causou essa impressão que talvez tenha gerado essa ideia do patinho feio. Mas eu vejo só que a gente não tem praia e não explorou as belezas naturais, a Serra do Mar, as cachoeiras, a própria beleza histórica, os mangues, os passeios. Por conta da gente não ter explorado isso, ficou com essa conversa de patinho feio. Não acho nem que a gente é patinho feio, não acho que isso é o sentimento da maioria das pessoas, não vejo isso como a impressão da região em relação a nós, e acho que a falta de planejamento é estrutural de Brasil, mas sempre é tempo de corrigir, de dar um novo rumo. Com certeza. Agora, trazendo mais um pouquinho para a municipalidade, Pedro, eu queria saber de você. Você acha que faltou planejamento ou faltou mais apego pela nossa cidade? Eu acho que continua faltando planejamento. Eu pedi para ir para a Secretaria de Planejamento, porque eu achei que era um lugar onde eu ia poder estar mais próximo do prefeito discutindo o que de fato a gente quer. E o que a gente ainda vê é a política interferindo diretamente no planejamento. Então, tanto planejamento urbano, as ideias vão sendo distribuídas para quem não tem a função de planejar, e aí continuamos insistindo no erro. A gente está trabalhando para trazer o foco do planejamento. A gente constrói escola onde não precisa, como construíram o céu ali atrás do fórum, que era um lugar que não tem criança, tinha vaga no Anchieta, em vez de construir lá na Vila Esperança, ou mais próximo das comunidades. A gente pensa em pavimentação, pavimenta lugar que já foi pavimentado várias vezes e não cuida de outros lugares. Eu tinha uma ideia de atrair os turistas que passam pela estrada, voltando do litoral, principalmente aos domingos, fica a estrada parada. Essas pessoas podiam estar entrando aqui, consumindo na cidade, e a gente, em vez disso, continua assistindo passar o cara que tem grana e podia estar gastando aqui. Por quê? Porque a gente não se planeja. Então, infelizmente, enquanto a política for maior do que o planejamento verdadeiro, o pensar cidade a médio e longo prazo, a gente vai padecer de estar sempre corrigindo o que não foi bem feito. É isso aí, Pedro. Já se passaram 2 anos e estamos avançando aí no primeiro semestre do 3º ano de governo, né? E muita gente critica que o governo não mostrou ainda a que veio.
Qual é a ideia de Cubatão, assim, para falar, olha, vamos fazer assim e o resultado está sendo mostrado? Qual que é a sua visão nesse sentido? A minha visão é que a gente negligenciou demais na manutenção da cidade, que é básico. Então, se você tem uma casa com dificuldades financeiras, com dificuldade pessoal para fazer o trabalho, você foca naquilo que é necessidade. Mantém limpinho, cuida do beabá mesmo, não pode ficar inventando moda. A gente negligenciou nisso. A gente ainda tem um monte de secretários, um monte de gente dentro da estrutura que não consegue perceber que a receita da prefeitura, o dinheiro que a prefeitura recebe, é só o que ela tem para gastar. Todo mundo quer gastar mais do que o que está previsto. Então, ninguém planeja a sua secretaria e quando cada partezinha do bolo não faz o que está planejado, o bolo ou queima ou ele cai todo para fora da assadeira. É mais ou menos isso que acontece numa cidade mal cuidada. Além de vice-prefeito, você esteve à frente das pastas de cultura e educação. Né? Mesmo dizendo que houve economicidade com despesas com o pessoal, houve vantagem real para o município ou alguma pasta acabou ficando sem a devida, dedicação necessária? Eu acho que a gente está discutindo muitas vezes o problema, mas tem resultados positivos. Quem precisa acaba sendo alcançado. Por outro lado, a gente tinha, por exemplo, o Centro de Línguas funcionando a plena carga. Outra coisa que eu dei muita atenção, porque atividades complementares para o aluno são fundamentais na formação do cidadão. Então, Centro de Línguas, programa de feira de ciências com professoras de ciências do Anchieta e do Maria do Rosário, aula de karatê, aula de capoeira. A gente tinha uma série de atividades no contraturno que mesmo onerando, indo às vezes contra o interesse de alguns que queriam, não, enxuga tudo, eu comprava a briga e mantinha. Agora, esse ano, se perdeu completamente. O Centro de Línguas está fechado. Então, não dá para falar em economicidade quando você prejudica a formação do cidadão cubatense. Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse critério. O que de fato é economia, o que de fato é desperdício e o que de fato é necessidade de investimento. Eu entendo que muita coisa é investimento. E na cultura, eu procurei, por exemplo, conhecer um pouco do movimento cultural de Cubatão, consegui colocar o 302, o coletivo 302, no Circuito Cultural Paulista. Eles fizeram apresentações, eles receberam só com essa participação no Circuito Cultural Paulista, mais do que tudo que eles tinham recebido no ano anterior, através de eventos, promoções ou atividades que eles promoveram na cidade. A gente conseguiu direcionar recurso de patrocínio tanto para a Paixão de Cristo, quanto para o Caminhos da Independência, que já fazia tempo que não era executado. Então, dentro dessa visão administrativa e principalmente contando com pessoas que gostam de trabalhar dentro da prefeitura, que é fundamental. Quem não tem equipe não vai a lugar nenhum. Quem acha que é tudo vagabundo, funcionário público, está condenado a não ir para lugar nenhum. O que eu sempre procurei fazer é identificar quem quer fazer, e todo mundo quer fazer alguma coisa, valorizar o potencial de cada um e fazer economia onde de fato havia desperdício, mas não economia onde há uma necessidade de fazer aquela despesa. É isso aí, gente. Vamos entrar aqui agora no assunto de administração pública. Pedro, o Congresso Nacional aprovou no final de 2018 uma flexibilização na Lei de Responsabilidade Fiscal de não punir o gestor municipal que estoure o limite com gasto com pessoal no caso de queda da arrecadação de mais de 10%. A pergunta é, isso não estaria incentivando maus hábitos de inchar ainda mais a máquina pública? Na minha opinião, sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma vitória para a sociedade. Até a Lei de Responsabilidade Fiscal acontecer, ninguém tinha mais capacidade de investimento, não sobrava dinheiro para nada, só se pagava pessoal. Os poderes públicos tiveram que diminuir de tamanho e garantir uma parte do recurso para fazer investimento. Então, quando a lei flexibiliza isso, eu acho um fracasso total e uma decepção, porque é aquela história. Vai deixando passar e depois acomoda para voltar a fazer o errado. A gente precisa corrigir o rumo e caminhar de braços dados para que a gente fique forte nessa correção. Tá certo. E assim, é público notório, né, que pouquíssimas pessoas conhecem acerca de orçamento público, né? Então eu queria perguntar para você, a queda na arrecadação não tem a ver com má gestão, por exemplo, práticas de incentivo de ocupações regulares, renúncias fiscais desnecessárias, etc. Você acha que a queda na arrecadação está intrinsecamente ligada à má gestão? Na nossa cidade, não. Na nossa cidade, Cubatão é uma cidade que 80% da arrecadação vem das indústrias.
Então, ou no IPTU das indústrias, ou no ISS dos serviços que as indústrias contratam. A partir do momento que fechou uma grande indústria e que teve a Lava Jato, que acabou tendo que ter uma revisão nos contratos da Petrobras, isso diminuiu demais, tanto o ISS quanto o IPTU o IPTU das indústrias não, o IPTU das indústrias continuou do mesmo tamanho, mas principalmente essa questão do ISS e do emprego, porque o emprego faz o quê? As pessoas têm salário e elas começam a consumir no comércio local, e isso também gera riqueza para a cidade. Então, o nosso problema hoje foi má gestão no sentido de não perceber a necessidade e buscar caminhos para poder valorizar a nossa indústria. Se a nossa principal vocação é a indústria, tem duas coisas importantes a fazer. Primeiro, verificar quais são as alternativas das indústrias e fazer crescer. Então, o IPTU em algum momento vai ter que crescer, ainda que as pessoas achem que o IPTU não pode subir demais, em algum momento ele vai ter que subir. Porque ele é muito barato, se você comparar com qualquer outra cidade, e ele é muito barato nessa questão da proporção. O IPTU, de fato, é quem deve sustentar a cidade. Porque se o IPTU não sustenta e tem problema na indústria, você vai ficar com a cidade abandonada. Então, a cidade tem que se sustentar. E o dinheiro que vem da indústria tem que servir para a cidade crescer e multiplicar suas possibilidades. O que a gente está fazendo hoje, neste exato momento, nesses dias, eu tenho focado muito a minha relação com o prefeito no quê? A indústria de base no Brasil precisa ser reativada, precisa ser estimulada. Isso vai acontecer em função do preço dos produtos, principalmente vindo da China. Isso vai acontecer se a gente baixar imposto. Está na hora da gente, Cubatão, ir no governador e falar assim, olha, a conta da indústria não fecha para vender os seus produtos no mercado internacional porque ela está 20% acima do custo do mercado. Vamos baixar imposto para quê? Gerar emprego, trazer riqueza, gerar oportunidade. Não tem renúncia. Renúncia é quando a gente perde tudo. Então, a gente precisa focar no que a gente tem que diminuir na exigência para poder ser competitivo e Cubatão voltar a crescer. A gente depende hoje da riqueza da indústria. Então, a gente tem que parar de chutar a indústria e achar que eles só vão ficar pagando conta aqui, porque uma hora eles param de pagar e aí a cidade não está estruturada para sobreviver sozinha. Nesse sentido, faltou planejamento. Uma cidade não pode depender de atividades terceirizadas. Ela tem que sobreviver dela mesma. Praia Grande hoje é um bom exemplo de cidade, por quê? Porque foi corrigindo isso ao longo do tempo, foi restringindo as áreas que não contribuem, porque todo mundo tem que pagar alguma coisa. Hoje a gente tem um monte de comerciantes saindo da 9 de abril e indo para a avenida principal da Vila Esperança, porque lá ele não paga quase nada de imposto e ele está do lado do consumidor. Então, essa leitura do que é uma cidade é que está faltando fazer. Bacana, Pedro. A gente vai entrar. Estou falando muito, né? Desculpa. Não, tá ótimo. A gente gosta de informação mesmo, Pedro. A gente vai pedir aqui para você fazer um breve resumo dos itens e como funcionam, né? Porque a nossa ideia é explicar como funciona a máquina pública, né? E todos os seus itens, tá? Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, a LOA, ela é feita em setembro. Agora, 15 de abril, a gente entregou, dia 12, inclusive, a gente entregou 3 dias antes do prazo, a LDO. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o que eu gostaria de fazer no próximo ano. Então, a gente lista um monte. Aí ela chega à conclusão que são 900 milhões, ou 975, como é a previsão desse ano. A gente pega aqueles projetos, tira alguns, seleciona os que são prioridade e encaixa o custo da prefeitura, mais os projetos que quer realizar, dentro do dinheiro que vai entrar. Se vai entrar 975, tudo que eu vou fazer não pode custar mais do que 975. A LOA basicamente é um orçamento da sua casa. Você sabe quanto é o salário de todas as pessoas que trabalham. Soma tudo e fala assim, tenho conta de luz, tenho comida para pagar, tenho telefone, tem televisão, tem não sei o quê. Quanto custa tudo isso? Cabe? Não, não cabe. Tira a televisão, não usa o telefone, diminui a conta d'água. É isso que a gente faz no planejamento e quando a gente elabora a LOA. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é aquilo que eu falei. Ela é anterior à LOA. Ela acontece em abril e a LOA é o detalhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, diretrizes a gente faz em abril. É tudo que eu gostaria de fazer. A LOA é dizer o seguinte, dentre tudo que eu gostaria de fazer, o que cabe no meu orçamento é o que está aqui.
É isso aí. Explica para a gente também, Pedro, para o pessoal que está assistindo aí essa transmissão, o que é a arrecadação. Então, a prefeitura tem lá um orçamento 1 bilhão e 400. Só que 1 bilhão e 400, uma parte é previdência. Previdência é um dinheiro que ela arrecada dos funcionários, da contribuição patronal, mas vai direto para um fundo de previdência. Então, isso não é receita corrente líquida. Isso não é dinheiro que eu posso gastar. Esse é um dinheiro que é contabilizado, ele vai para o sistema, registra como uma receita, mas não é uma receita mexível, factível. A gente não pode trabalhar com essa receita. E a gente tem a receita corrente líquida, que é o quê? A fonte de impostos que eu posso usar para pagar salário, para pagar os contratos, para comprar papel higiênico, enfim, para fazer a cidade funcionar. Essa é a diferença do orçamento global para o orçamento do executivo, para a receita corrente líquida, para aquilo que a gente pode gastar. Uma receita corrente líquida, assim, em suma, é todo aquele dinheiro que pode ser gasto. Que pode ser utilizado para manutenção e para melhoria das condições da cidade. É isso aí, gente. Agora explica para a gente, Pedro, a despesa com o pessoal. Então, hoje, a despesa com o pessoal, agora não tem o número depois desse último aumento que foi concedido. Mas, basicamente, no orçamento da cidade, está em torno de 40% a despesa com o pessoal da ativa. Porque é esse o número que interessa, por exemplo, para a lei de responsabilidade fiscal. Porém, para o município, como está lá na lei orgânica, que quem aposentou não pode ficar sem salário, só que o fundo de previdência dos aposentados é insuficiente para pagar o salário de todo mundo, o município tem que pôr dinheiro todo mês lá na Caixa de Previdência para complementar o salário dos aposentados. Então a gente gasta 40% de tudo que arrecada com os funcionários da ativa e em torno de 20% com funcionários aposentados, com os inativos. Então, tem 40%, dá para aumentar, dá para diminuir. A questão é que a gente se somar o ativos com inativos, o nosso custo de pessoal é muito alto. E ele só vai diminuir quando as pessoas forem falecendo, ou quando aumentar a receita, e percentualmente ele diminui. Hoje ele é muito alto por conta disso. A gente tem muita gente aposentada e pouco crescimento da nossa receita. Tá certo. Fala um pouquinho para a gente sobre verba vinculada, sua captação e gerência. Verba vinculada é o seguinte, os deputados, tem as verbas vinculadas que são de fundo a fundo, que elas entram direto. Então, por exemplo, o SUS paga para o município porque ele tem lá tantos leitos. É uma verba vinculada, entra direto na conta da saúde, a saúde presta conta que ela, de fato, disponibilizou aqueles serviços contratados com o SUS. O SUS, eu só estou dando um exemplo. Tem as verbas, a verba QESE na educação, Fundeb, tem outras verbas vinculadas. Então, tem verbas vinculadas que são fixas e específicas para uma finalidade. E tem também as verbas das emendas de deputados ou contribuições, projetos que o governo aprova, que o município apresentou, a gente recebe um dinheiro que é vinculado. Quando ele é vinculado, ele é para uma função específica. Então, eu faço o projeto de ampliação da unidade do Bolsão 8 lá de saúde. Vou lá buscar o dinheiro de um deputado, ele garante o dinheiro, ela fica vinculada, só pode ser usada para aquilo. Toda vez que o governo usa uma verba vinculada para uma finalidade diferente daquela que ela estava estabelecida, ele responde por improbidade administrativa. Agora, você seria o mesmo que verba carimbada? Só muda o termo? Só muda o termo. Basicamente, o carimbado é uma forma mais popular de falar, exatamente. Tá, joia. Explica pra gente também, Pedro, o que significa o empenho. Muita gente, o pessoal fala, olha, temos aqui verba empenhada, mas o povo mesmo, ele não sabe o que significa. E isso é uma boa pergunta mesmo, porque o empenho, na verdade, é uma formalidade, entre aspas, para garantir que aquilo que a pessoa quer gastar, porque assim, uma secretaria fala, eu quero reformar uma praça, que é o assunto do momento. Nesse caso dessa praça, não, porque o dinheiro aqui veio da AGEM, mas quero reformar uma praça, custa 100 mil reais. Ela avisa a Secretaria de Planejamento, a gente reserva o dinheiro, aí faz a licitação. Quando a gente reserva, a gente falou assim, isso está previsto no orçamento e tem recurso orçamentário. Sim. Aí faz a licitação, depois que faz a licitação e tem uma empresa, a gente fala para essa empresa, olha, aquele dinheiro que estava reservado, agora está carimbado para vocês, ele está no nome de vocês. Eu empenho aquele dinheiro
para aquela obra que vai ser utilizada por aquela empresa. Então, o empenho é a finalização do compromisso. É ali que eu digo assim, o dinheiro está no orçamento e está reservado para isso e vai ser gasto com você que tem um contrato para executar o serviço. Isso é que é o empenho, que é um procedimento burocrático, mas que tem que ser feito para que a empresa tenha garantia de que o dinheiro ela vai receber. Senão ela ia fazer a obra, no final falava assim, não tem dinheiro para te dar, sinto muito. O empenho e o contrato são as formas legais do cara cobrar o que foi contratado. Tá certo, vice-prefeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre um assunto que é muito importante e de muita necessidade para a população de Cubatão, que é transporte público, né? Recentemente a gente viu nas redes sociais uma publicação do ex-vereador de Santos, o professor Kenny Mendes, né? Que agora foi eleito e recentemente empossado deputado estadual, sobre o ônibus movido a gás metano do esgoto, né? A gente sabe que trazendo isso para a realidade de Cubatão, a gente está prestes a trocar de empresa, né, de transporte coletivo aqui na cidade. Seria possível, vice-prefeito, adicionar algum tipo, né, desse tipo no edital para que então a gente já vá se atualizando nossa frota e assim gradativamente alinhar às atuais exigências sustentáveis? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, o transporte público na nossa cidade está um lixo e antes de pensar em gás metano, em transporte elétrico, ele tem que chegar no destino, ter ar-condicionado e Wi-Fi, que são duas necessidades básicas da população. Sim. Então, chegar até o destino, atender bem, ter um ônibus de qualidade que funcione e não para no meio do caminho. E que com mínimo de conforto, eu acho que isso é necessidade básica. Com certeza. Bom, gás metano, ônibus elétrico, são evoluções. Mas, por alguma razão, eles devem custar mais do que a frota normal, a frota do diesel, que é movida a diesel. E numa frota grande, que tem muito ônibus, talvez ele consiga se justifique. A impressão que eu tenho, eu não conheço a fundo esse assunto, mas é que o custo desses ônibus que ainda estão em caráter experimental, o custo de manutenção básica, de controles, porque ele pode vazar o gás onde não deve, ele pode ter problemas que a gente ainda não está acostumado. Então o custo desse estudo que está sendo feito deve ser maior do que do ônibus que já roda normalmente. E aí, nessa questão é que às vezes fica mais caro colocar esse ônibus nesse momento. Eu acho que o edital devia assim, abrir uma possibilidade e fazer alguma concessão para a empresa que trouxesse evoluções tecnológicas para o sistema. Mas não necessariamente uma obrigatoriedade se isso implicar em aumentar o custo da passagem. Então tem que fazer essa conta. E uma outra coisa que a população precisa saber é que tudo que a gente coloca tem custo. E se tem custo, vai sobrar no bolso. Sim. Tem que saber se a população está disposta a pagar essas evoluções. Às vezes, é mais caro, por que não tem energia solar em todas as casas? Que é uma evolução, é super legal. Porque ela é mais cara e muita gente não tem ou dinheiro para fazer ou disposição para executar essas transformações. Então tudo isso precisa ter mais transparência. Eu acho que, acima de tudo, cadê a planilha de custo da empresa de transporte? No que ela gasta? Quanto é de pessoal? Quanto é de manutenção? Quanto que é o custo por quilômetro com cada um dos tipos de ônibus? E aí sim, bom, ônibus a gás metano custa tanto por quilômetro. O ônibus diesel custa tanto por quilômetro. O ônibus elétrico custa tanto por quilômetro. Dá para a gente inserir pelo menos duas linhas, as duas principais? Podia pensar a linha que passa na 9 de abril, até pelo caráter de marketing, de mostrar um compromisso com a evolução. Sim. Mas uma prefeitura, pessoal, que não tem um processo eletrônico, todo mundo quer fazer qualquer requerimento, tem que ir lá no balcão, fazer, preencher, protocolar, abrir uma capa. Tem coisas que, por exemplo, aquele processo 156 simplificava isso. O cara ligava ou mandava um e-mail, quero que pode a árvore. Não tem cabimento a pessoa ter que ir lá para pedir uma poda. Isso devia ter um sistema eletrônico que facilitasse a vida. Então, a gente precisa melhorar a vida do cidadão, fazer coisas que melhoram a vida das pessoas. Que facilita. Que é uma ação que a gente está fazendo agora no planejamento, a certidão de uso do solo. Que as pessoas também iam lá, protocolavam, ficava 40 dias tramitando para um arquiteto consultar a lei. Só que é uma coisa automática. Automatizamos agora para a parte das indústrias, já está funcionando. Até o final do semestre, qualquer pessoa que precise de uma certidão de uso do solo. O que é essa certidão? É a certidão que você quer fazer um comércio em tal lugar, ou vai comprar um terreno para implantar uma oficina. Você entra com pedido de certidão do uso do solo para saber se naquele lugar pode ter uma oficina.
Você antes tinha que ir lá pedir, ficar esperando. Agora você vai entrar na internet e dizer, olha, quadra tal, lote tal, pode fazer tal coisa? Sim ou não. Já vai sair a certidão na sua casa, então. Você não precisa ficar... Então, a gente tem que melhorar a vida das pessoas, claro que com evolução de tecnologia, mas com muita transparência. É isso aí, Pedro. Mandar um abraço aqui para o pessoal que já está acompanhando aqui a nossa transmissão. Tem o Rodrigo Freire que está acompanhando, o César Martins, Leandro Silva Araújo, o Luiz Peruzzi, o Green Bloom, Marise Reis e a Lúcia Carlos. Obrigada aí por vocês estarem acompanhando mais essa transmissão ao vivo. Hoje o Pedro esclarecendo bastante dúvidas aí de administração pública com a gente. Pedro, nas redes sociais você tem um grupo, que são os amigos do Pedro de Sá, você tem o perfil pessoal, e inclusive a gente fez uma pesquisa, né, de um perfil mais antigo, de quando você foi candidato a prefeito, que está lá, Imprensa Pedro de Sá. E além disso você tem um site, né, na Rede Mundial de Computadores e está no Twitter. A interação com a mídia digital hoje, você consegue o alcance desejado ou ainda é muito novo ainda? Na verdade, eu sou um dinossauro nessa questão. Eu tenho o Joel, que me ajuda, que é um parceirão, é quem me ajudou a crescer em rede social, a ocupar algum espaço. Mas a gente até está pensando já dentro de um novo projeto de dar uma reorganizada. O Twitter, por exemplo, eu nunca usei. Eu criei a conta, usei 2 ou 3 vezes, nunca trabalhei com o Twitter. Então, vale a pena, não vale a pena? É uma discussão que eu preciso fazer com um grupo de pessoas que quer colaborar, quer contribuir com essas ideias e ter foco em algumas coisas. Então, a gente vai criando as coisas e vai largando pelo caminho. É mais ou menos o que a gente faz na vida da gente, né? Vai deixando coisas para trás, Orkut, não sei o quê, vai ficando lá registrado. Você tinha Orkut, Pedro? Não, eu tive um pouquinho de tempo Orkut, mas eu também nunca fui um grande operador. O próprio Facebook, eu não sou um cara de ficar eu mesmo colocando coisas lá. Eu peço para o Joel fazer essa introdução. Até algumas conversas ele faz com as pessoas, traz, eu dou as respostas, mas a minha interação com a rede social é pouca e vai melhorar a partir de agora, porque eu quero, de fato, ter essa linha direta com as pessoas. A rede social permite isso. Né? Então, e eu tenho, assim, modéstia à parte, eu tenho um recado muito bom. Eu tenho um projeto de cidade, é diferente de projeto político, é diferente de projeto de governo. Eu tenho um projeto de uma cidade que vai ser melhor para cada pessoa. Aproveito o ensejo e mando um abraço para o amigo Márcio Chaves, para falar sobre administração de modo geral. Eu vou fazer uma pergunta, aliás, até por conta da sua prévia resposta, eu já imagino a pergunta, a sua resposta, mas a pergunta é simples. Os resultados dessa interação direta com a população, você acha que esses resultados são positivos ou negativos? Eu acho que eles estão melhorando. É sempre positivo. Ouvir o que as pessoas têm para falar, com crítica ou com elogio, sempre é positivo. Eu não vejo crítica como pedrada. Eu vejo crítica como apontamento para prestar atenção. Às vezes a crítica até está errada, mas ela é um apontamento. É uma forma que alguém enxergou. Sim. Ou é um jeito que alguém enxergou para me bater, mas não quer dizer que isso seja uma realidade. Ou pode ser que a sua mas mensagem é um alerta, não esteja chegando, na forma adequada. Então, eu acho assim, agora eu fiz uma postagem no 9 de abril, que foi muito bem aceita, que começa a falar essa nova linguagem que a gente está propondo. Eu quero levar mais conteúdo, mais do que eu sou e mais do que eu penso, e menos só notícia. A gente tem muita notícia rodando na rede social. E a gente pode fazer uma coisa diferente, é o que eu estou estudando, como ser objetivo, claro, e despertar o interesse das pessoas. Porque eu tenho 2 focos atualmente na rede social. Um, é essa questão de projeto de cidade. O outro é a questão de resgatar no cidadão, é quase que uma autoajuda, mas é aquela questão assim, primeiro, que todo mundo é muito bom. É só querer acreditar em si mesmo. Sim. Segundo, que sem esforço ninguém chega em lugar nenhum. Então, são propostas de cidadania que eu quero fazer através da rede social também. Então, estou cheio de ideias. É isso aí, Pedro. Agradecer também aqui o pessoal que continua acompanhando a gente ao vivo. Quem entrou na nossa transmissão aí foi o André Mohamed Easy, presidente da OAB. Obrigada pela audiência. O Geraldo Guedes, a Vivian Gregório, Júnior Silva, Carlinhos de Freitas, tá? O pessoal tá fazendo perguntas depois com mais calma. O Pedro vai lá na transmissão, ele analisa as perguntas e ele mesmo pode responder lá diretamente para vocês, tá, gente? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho... Só vou pedir para interromper uma coisa, quebrar o protocolo aqui e de antemão já pedir também desculpas, tá? Até porque todos sabem da nossa qualidade, da qualidade da nossa transmissão
e da qualidade das nossas entrevistas. Mas por questões de natureza, hoje a gente tem alguns problemas aí que impedem que nós façamos jus à qualidade que nós temos, né? Problemas de conectividade, o atraso, né, que nós tivemos exatamente por isso, e o sol está muito forte, aliás. Que bom, né? Hoje, sexta-feira da Paixão, as pessoas podem aproveitar aí um pouco desse feriado para passear com a família e aproveitar esse solzinho aí bem legal. E a Paixão hoje sem chuva, né? Porque sim, nos 2 últimos anos, muita chuva, assim, lama para chegar até lá. Eu acho assim, é muito legal. Quem não tem programação para hoje deve comparecer. Eu tenho certeza que vai ser um evento, inclusive comemorando 50 anos da Paixão na nossa cidade. Então, eu acho que merece quem está aí com uma certa disponibilidade. Espero encontrar Carlinhos, Geraldo, Andréice, com vocês todos lá hoje, porque é super legal. E eu acho que é muito legal prestigiar a nossa cidade, né? Exatamente, os atores da nossa cidade. Sim. O processo da Paixão, ele vai além de uma apresentação. Ele tem uma preparação. Então, tem gente que fez curso de iluminação, curso de encenação, curso de dicção. Tem uma série de ações por trás dessa apresentação da Paixão que são muito legais. E eu espero que vocês conheçam e se interessem e estejam lá para prestigiar. Mas parece que está enraizado isso, né? Essa falta, na verdade, de... As pessoas hoje, elas, principalmente aqui o cubatense, elas não têm a cultura de prestigiar aquilo que a cidade oferece. Sim. O que é lamentável, né? Mas isso a gente vai trabalhando ao longo dos tempos para que o fomento dessa cultura, né, e para que isso não passe também de uma falácia, que as pessoas, hoje eu vejo que as pessoas estão se movimentando mais, as pessoas estão participando mais daquilo que a cidade oferece para a gente. É um pouco escasso, isso todo mundo sabe, é público e notório, mas à medida que a gente vai participando mais das atividades que a nossa cidade oferece, mais coisas eu tenho certeza que serão fornecidas e propiciadas a nós. Isso aí, mandar um abraço aí para Vanessa Toledo também, que trabalhou bastante aí, a Juliana Souza, que essa menina não para na cultura de Cubatão. Eu fico só acompanhando a Juliana pelo Instagram, nas redes sociais, ela tá o dia inteiro empenhada aí em acontecer os espetáculos culturais. Vou seguir aqui a nossa entrevista, agora a gente vai falar um pouquinho da sua carreira política. Pedro, das suas propostas do passado, quando você concorreu ao Executivo, você conseguiu colocar alguma coisa em prática na função de vice-prefeito? Olha, por exemplo, tem o Edifício Castro, que é um lugar que eu sempre defendi que tinha que ser habitação mesmo, que tem que conceder ou para iniciativa privada ou para o CDHU. Agora está encaminhada uma proposta junto ao CDHU, o CDHU assumir as 2 torres, fazer as obras necessárias e passar a utilizar como habitação. Isso é uma coisa que eu sinto feliz que está andando. Estou trabalhando muito no trevo lá na regularização do acesso da Ilha Caraguatá, uma coisa que vinha há muito tempo largada e a gente, muito provavelmente agora nesse primeiro semestre, vai conseguir definir o projeto e quem vai executar até o final do governo. Isso deve estar concluído. Eu estou trabalhando também no que eu também já defendia na questão da vila da EMAI, que eu acho que a gente tem que uma parte preservar e uma parte de alguma forma também fazer moradia, transformar aquilo num conjunto, resgatar como um conjunto habitacional, com características que tinha naquela época. A gente está trabalhando nisso também. Agora, muitos dos meus projetos eu sinto frustrado, como vice eu não consigo fazer. Por exemplo, eu acho que manutenção da cidade se faz contratando as pequenas empresas da cidade. Então, se eu tivesse a empresa da Costa e Silva fazendo manutenção da escola do Costa e Silva, a população conhecia quem estava trabalhando lá, ajudava a cobrar. A qualidade do serviço era muito melhor do que uma ata de registros que traz uma empresa de fora. Sim. E os resultados, já desde o tempo do governo anterior, que são péssimos, e a gente seguiu o mesmo modelo de contratação. Então, tem coisas que eu estou frustrado, tem outras que eu estou feliz, mas eu sei que eu posso fazer muito mais. Tá certo. Agora vamos falar sobre um assunto que causa muita polêmica, principalmente aqui entre aqueles apoiadores e faladores de política, né? A relação executivo e legislativo. Né? A pergunta que eu faço para você, até porque você está mais próximo, né? Os interesses da população, eles estão acima de tudo? Ou aquele toma lá da cá ainda está latente, atrapalhando os projetos em prol da nossa cidade? Essa pergunta é a única que eu engasgo. Eu queria dizer...
a gente está aqui Mas para eu isso. quero dizer o seguinte, eu não tenho participado do processo político. Desde a época da campanha, que eu tinha me proposto junto com o Ademário, que eu ia cuidar da parte operacional, da parte estrutural, e ele cuidaria da parte política. Eu assisto algumas coisas que me desagradam, e em alguns momentos eu acho que o resultado não está sendo bom para a população. Mas eu acho que é fundamental um bom diálogo com o legislativo. Não tem como escapar disso. Mas a melhor forma de construir um bom diálogo com o legislativo é começando, por exemplo, as emendas impositivas. Nossa, se você tem as emendas impositivas já definido o recurso para executá-las, você tem toda uma série de regulamentações que não tem como escapar. Emenda impositiva, eu executaria nos primeiros 3 meses de cada ano, eu já cumpriria todas as emendas impositivas, isso eu estaria dando uma satisfação para os vereadores, eles estariam mostrando o resultado junto à população do compromisso deles, e eu acho que isso agrega valor mais do que outros tipos de ação. Mas eu tenho ficado à distância desse assunto, e por isso não posso entrar em muitos detalhes. Eu não sei como é que está sendo essa integração. Tem um gabinete que cuida dessa relação e o próprio prefeito pessoalmente. Eu tento manter uma boa relação com todos os vereadores e estou sempre à disposição lá para ajudar. O Jair do Bar tem ido de vez em quando lá, o Lalá tem de vez em quando ido lá para conversar, Toninho Vieira a gente conversa, Roxinho. Eu tenho procurado conversar com a maioria, o Wilson Pio. E o que a gente pode contribuir nessa boa relação a gente está fazendo. É isso aí, Pedro. E assim, a gente vai falar um pouquinho aqui da movimentação política da cidade. Eu costumo conversar assim com amigos em roda política e eu sempre me posiciono que aqui é uma cidade atípica, que a política você faz em qualquer esquina em Cubatão. Todo mundo sabe falar de política, né? Até porque é uma cidade em que a maioria das pessoas se conhecem, né, de longa data. Se não conhece pessoalmente, conhece de vista, e todo mundo fala de política. Agora você é governo, você é o vice-prefeito, você é o governo. Você acha que existe oposição séria ou a maioria está fazendo aí vídeo de Facebook, essas ações aí só para demarcar território, para dizer tô aí? Eu entendo que oposição séria é fazer propostas que possam ser implantadas e sentar para discutir isso com o governo e divulgar aquilo que você propõe. Então, mais ou menos isso que eu falei de contratos de manutenção. Quando eu me posiciono desse jeito, eu me posiciono quase como oposição, ainda que dentro do governo. Quando eu me posicionei dizendo que não tinha um projeto para os servidores, e aí todo mundo saiu correndo para fazer, é uma oposição construtiva. Eu estou avisando, nós temos que ter um projeto. Sim. Todo mundo saiu correndo, fez o projeto, aprovaram o projeto, e se orgulharam de fazer o projeto em um fim de semana. Se tivéssemos feito nos 3 meses que a gente vinha discutindo, não precisava sair correndo, escuta a contraproposta, sai correndo. Então, oposição construtiva, a gente está carente de oposição construtiva. A gente tem, de fato, algumas pessoas fazendo uma oposição que eu não vejo como contribuir para a melhoria da cidade. Isso me deixa triste, porque oposição por oposição, falar mal por falar mal, tem gente que fala mal sem conhecer. Aquilo que eu falei no começo. Primeiro você precisa conhecer as propostas, as ideias, para depois você poder falar mal e saber se é construtivo, ou se é oposição ou se é ação. Toda vez que você discorda de uma ideia, não quer dizer que você está fazendo oposição. Então, eu discordo e não preciso posicionar como oposição para isso. Tá certo, vice-prefeito. Vamos falar um pouquinho sobre você agora? As pessoas acreditam, né, até por exemplos que nós já tivemos historicamente, que o vice-prefeito ele não se dá tão bem assim como parece com o prefeito, né? Nós tivemos vários exemplos de rupturas, inclusive na esfera nacional, né, que nós tivemos aí na época da presidente Dilma com o vice-presidente Michel Temer. Mas trazendo aqui para Cubatão, a gente gostaria de saber qual que é a sua relação com o prefeito Ademário. Então, a relação pessoal minha com ele é muito boa. Como ele diz, eu posso entrar lá e falar tudo que eu quiser, a hora que eu quiser. A relação política, de ver a construção em conjunto, ela não é tão boa quanto a nossa relação pessoal. Muita coisa do que eu falo não é aproveitado. Muitas vezes a gente quebra a cara como governo porque não seguiu a orientação. Porque, queira ou não queira, eu tenho 35 anos na casa. Eu sei qual é o caminho mais curto para chegar em algumas situações. E aí você procura um cara que está começando agora, alguém que está aprendendo como faz,
e desperdiça o conhecimento de quem já está lá na frente, que era só dar mais um passinho para chegar no seu resultado. Então, a minha relação com o prefeito é excelente, a gente se dá muito bem. Agora, a partir do momento que eu tomo consciência de que ele não tem uma expectativa de continuar no mesmo projeto político, que a ideia dele é que eu contribua, mas que ele possa escolher um novo vice. A partir do momento que ele começa a deixar cada vez mais de escutar aquilo que eu estou sugerindo como encaminhamento melhor para o governo, então é uma relação que se desgasta politicamente, ainda que a nossa relação pessoal e de respeito. E outra coisa, tem muita gente que fala assim, então por que você não rompe, por que você não sai? Porque eu fui eleito junto, eu fui eleito para contribuir, eu fui eleito para continuar dizendo aquilo que eu acredito até o final. Então eu só saio se ele me mandar embora, mas eu tenho a consciência de que eu vou discordar, mas continuar dentro do governo. Ah, você não se posicionou na questão dos funcionários. Me posicionei sim, mas dentro da trincheira, que é onde eu fui escalado para ficar. Eu podia sair, ficar gritando lá fora, xingando, e a gente não ia chegar em lugar nenhum. Perdendo tempo e energia. A gente cresceu muito mais comigo fazendo essa discordância dentro do grupo, do que eu ficando do lado de fora batendo ou simplesmente me alienando, né? Porque a gente teve vices que se alienaram completamente. Sim. E deu no que deu. E deu no que deu. Então eu tenho um orgulho. Eu sou um vice que faz a diferença, cara. Eu nunca me escondi. Qualquer assunto que deu problema nesse governo, eu me apresentei para dar alternativas, para propor caminhos e até para, de fato, segurar nas costas algumas dificuldades. Mas eu acho que esse é o meu papel e vou continuar assim. E tenho certeza que o Adhemário também pensa assim. A gente pode crescer junto e não tem por que desperdiçar e ficar brigando antes da hora. É isso aí, perfeito. Porque eu tenho um projeto de cidade, não adianta dizer, você vai contribuir. Eu cansei de ver gente que vai contribuir, nos primeiros 2 meses de governo é posto de lado. Se vice-prefeito é posto de lado, imagina o cara que, não, você vai contribuir. Então é assim, quer que eu contribua? Eu tenho que estar dentro, eu tenho que ser parte de. Eu não posso ser um mero anexo, um complemento. Eu, com 35 anos de experiência, com um projeto de cidade, com uma percepção do que eu quero para a cidade que eu moro, eu nasci aqui, eu vivo aqui. Então, eu sei o que eu quero para a minha cidade. Diferente de quem chegou de fora e sonha e tem oportunidade. Eu nasci aqui. Eu sei o que é. Meu avô ajudou a construir. Meu avô veio para cá em 1920. Em 28, estavam trabalhando na Santista de Papel. Então, eu sei o que eu quero. E eu vou lutar pelo que eu quero até o final. E é nisso que eu acredito. E faz parte disso ter um projeto próprio. Eu tenho um projeto de cidade, como eu falei. Não é político, não é um projeto pessoal. É um projeto de cidade. E as pessoas que acreditam num projeto de cidade, independente de eu poder dar dinheiro ou poder ajudar, vêm se incorporando. Isso aconteceu quando eu fui candidato lá atrás. Sim. As pessoas acreditaram, não porque eu comprei alguém ou porque eu tinha um monte de candidato a vereador me ajudando, mas porque eu tenho um discurso que não é só discurso, é um discurso de propostas. E isso eu vou continuar e agora vou trabalhar mais para que as pessoas conheçam de verdade. E se eu tiver a oportunidade de virar candidato a prefeito, elas possam colaborar para o sucesso de uma cidade melhor. Tá certo, candidato não. Agora você que fiascou, né? Você ficou empolgado, Guilherme. Sabe que já é a segunda vez que eu chamo alguém de um cargo, né? Não me lembro quem foi que eu chamei de prefeito, enfim. Até perdi o fio da meada. Estamos chegando ao fim de mais um programa aqui da página Ideias. Depois dessa. Ideias para ajudar Cubatão. Vem comigo, Guilherme. O PSDB agora vai te matar. Não, o PSDB não vai me matar porque eu não sou filiado a partido nenhum. Opa, tá vendo? Está convidado a ser parte. Então vamos lá. A gente está chegando ao fim de mais um programa da página Ideias para ajudar Cubatão. E vice-prefeito, eu não posso terminar esse programa sem deixar de te perguntar o seguinte: qual que é a sua ideia para ajudar Cubatão? Em suma, porque tudo que você falou aqui, na verdade, permeia, né, todas as ideias, mas existe algum projeto, algum filho, alguma ideia mesmo, ainda que seja utópica, que seja um filho para você, que você queira carregar, que você o trate como especial? Tem. Agora, no final de janeiro, começo de fevereiro, o Adhemário pediu para eu cuidar, por exemplo, da questão de enchente. É um assunto que ninguém cuida, que faz um tempão que está largado. Isso mesmo. E é um assunto que eu estudo na prefeitura desde 86. Então, agora, em fevereiro, ele pediu para eu cuidar. Estou focando minha atenção em resolver o problema da enchente do Vale Verde, que é uma bacia
uma área pequena, fácil de mapear e de desenhar uma solução. E aqui, Vila Nova e Vila São José, que já tem um monte de estudo, é uma questão de colocar sistema de bombas, separar de outras contribuições que não estão apropriadas. A estrada, em algum momento, começou a contribuir com o que não devia de quantidade de água para o lado de cá. Mas esse foco é um foco que eu tomo como pessoal, primeiro porque eu sou um técnico da área e não tem concorrência para disputar esse assunto comigo nesse momento. E segundo, porque as pessoas só lembram da enchente quando a casa está inundada. Mas se a gente trabalhasse no período que não está chovendo para evitar a enchente, cada dia tem menos casa inundada. Então hoje, a maior ideia que eu tenho é colocar um sistema de bombas aqui no canal da Nossa Senhora da Lapa para resolver problema. E talvez primeiro só Vila São José, depois Vila São José e Vila Nova, e lá no Vale Verde, porque em parceria inclusive com a Rumo, eu já andei conversando sobre um sistema de bombas que acelere a saída da água e evite que a água inunde. Esse eu acho que é uma contribuição pessoal. As outras são contribuições coletivas. Eu quero que todos se incorporem a um projeto de uma cidade melhor. Agora, a minha contribuição principal nesse momento é com essa questão da enchente, que eu vou enfrentar de frente, que passa por desassoreamento de rios, mas que uma parte que é nossa, a gente fica tirando fora e falando assim, a culpa é do Estado, a culpa é do não sei quem, e chega de brincar de falar que a culpa é dos outros. Porque arrumar culpado é fácil. Difícil é botar a cara a tapa e correr atrás de uma solução, trabalhar por uma solução do problema. E esse sistema de bombas ele já é utilizado. Esses dias nós estávamos em Praia Grande, aquele viaduto ali em frente ao shopping ali da Praia Grande, foi utilizado o sistema de bombas ali. Até porque é muito abaixo, né? Então, é exatamente isso. Onde você tem muita água chegando, e aí, conforme vai construindo casa, vai pavimentando, a água escorre mais depressa para chegar no ponto final. E aí, se não tem uma saída com a velocidade que precisa, porque tem o mar do outro lado, essa água fica retida e é aí que dá a enchente. Então, quando eu empurro a água para longe, eu estou resolvendo o problema. A Holanda é embaixo do nível da água. O mar é 6 metros acima de um monte de cidade e mesmo assim as cidades estão lá. Por quê? Porque tem um sistema de contenção eficiente e a gente tem, porque a ferrovia funciona como uma barragem, a estrada funciona como... A gente já é uma cidade que tem essa condição de confinamento dos espaços. Se a gente já tem isso, é só a gente usar a tal da tecnologia a favor da população. Então, às vezes é um custo menor, em vez de eu gastar milhões com um negócio de impacto visual, eu vou gastar com coisas que resolvem o problema das pessoas de cada família. Então, eu vou diminuir a despesa de trocar os móveis todo ano e com esse dinheiro ele vai poder pintar a casa e a cidade vai ficar mais bonita. Essa é a ideia que a gente tem. É que politicamente, vamos falar assim, política velha, politicamente não é interessante você trabalhar, né, embaixo da terra porque ninguém vê. Né? Então é basicamente isso que você está falando. É isso aí, gente. A gente está chegando no final aqui da nossa entrevista. Agradecer você, Pedro. Foi muito bacana ter você com a gente aqui, batendo esse papo, né? Porque o pessoal fala, você entrevista. Não, a gente faz um bate-papo, né? Tem a liberdade aqui para conversar, para expor as ideias. E a gente está muito feliz. Agradecer aqui, gente, a presença do Joel. Tá no cantinho aqui, a assessoria do Pedro, transmitindo também. A gente ao vivo aqui pela página do Pedro de Sá. A gente está online por lá também. Pedir desculpas mais uma vez pela conectividade aí que caiu. Estamos no Brasil, né, gente? Quando a gente mais precisa aí da tecnologia de telefonia, ela dá aquelas mancadas com a gente, mas a gente acredita que vai melhorar. Obrigada, viu, Pedro? Eu queria falar que eu fico super feliz de estar aqui. Eu gostaria de estar aqui toda semana. Eu acho que eu tenho um monte de coisa para falar. O meu recado é o que eu falei. Não é um discurso de político, gente. É uma coisa assim, é o que eu vivo. Eu falo de coração. Eu acredito que a gente pode fazer muito. E que não dá para eu comprar todo mundo. Então eu preciso que as pessoas acreditem nesse projeto e venham comigo por vocação, por querer que a cidade mude de verdade. Porque se eu tivesse emprego para dar para todo mundo que está desempregado, eu tivesse cesta básica para dar para todo mundo que está passando fome, eu ganhava eleição. Porque as pessoas, infelizmente, ainda votam em troca de emprego, em troca de cesta básica. Mas em troca de um futuro, uma cidade diferente de verdade, onde a verticalização seja uma realidade, onde o passeio nas cachoeiras... Eu digo o seguinte, primeiro a população tem que querer, a população tem que conhecer, tem que gostar, para depois poder divulgar. Ninguém vai vir conhecer cachoeira se o próprio povo daqui não conhece. Então a gente tem que se apropriar da cidade, a gente tem que gostar dela, a gente tem que se abraçar e caminhar junto, é nisso que eu acredito. E é por isso que eu agradeço demais a oportunidade. Pitica, Guilherme,
André, teus pais que cederam Obrigado. espaço aí também e aguentam essa confusão, mas Joel que está aqui comigo, pôs aí a live ao vivo. A gente precisa replicar isso e eu estarei sempre à disposição. A minha maior alegria é poder compartilhar esse projeto de cidade com cada um de vocês. Tá certo. Mais uma vez agradecendo a sua presença e lembrando que todos os nossos vídeos estão disponíveis na plataforma youtube.com/ideias para ajudar Cubatão. Até mais, até o próximo projeto Trocando Ideias. Tchau, tchau.